Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, irmãs e irmãos que chegaram até aqui. A gente vai iniciar agora mais uma aula da nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical dos Adolescentes, né, da Igreja Presbiteriana de Botafogo. E hoje a gente vai adentrar aí, vai falar um pouquinho sobre a lição de número 13, a 13ª lição da revista que a gente tem utilizado aí como base para os nossos estudos, que atualmente é sobre os evangelhos, né? Então a gente falou um pouquinho aí sobre a mensagem dos evangelhos e mais recentemente a gente tem olhado um pouquinho para o livro de Atos, que ainda é o tema da lição de hoje, da aula de hoje. Né? A gente tem falado aí, por exemplo, sobre o surgimento da igreja, sobre a missão da igreja, né? E hoje a gente vai falar mais especificamente sobre o cumprimento dela, né? Como que os apóstolos foram colocando essa missão em prática. Que missão, né? A missão de testemunhar sobre o reino de Deus, o reino que o Senhor Jesus inaugurou por todo o mundo, até os confins da terra, né? Essa é a missão que Jesus deixou a eles e a nós. Então, o livro de Atos conta aí sobre o desenvolvimento da igreja primitiva, fala sobre o seu progresso pelo mundo antigo, né? Como que foi se dando a difusão do evangelho naquela época. E hoje a gente vai ver um pouquinho de como que isso aconteceu. Como é que isso foi acontecendo, o que o livro de Atos vai nos trazer aí sobre esse assunto. E como todos nós crentes estamos incluídos nisso, né? Como todos nós também precisamos participar desse esforço iniciado pelos apóstolos de pregar por todo o mundo, né? Então aí entre os tópicos da nossa aula, a gente vai ver que o crescimento da igreja levou a perseguições, né? Como é que eles lidaram com isso? O que isso quer dizer, né? O que a gente pode aprender sobre essas perseguições? Enfim, a gente vai falar um pouquinho também sobre uma coisa muito importante que aparece ali no livro de Atos, que sobre o personagem muito importante que aparece ali, que é Paulo, né? A gente vai falar um pouco sobre a vida dele, sobre as suas viagens missionárias e a sua prisão, né? Como que isso aconteceu. Mas antes da gente começar de verdade, eu quero te convidar a orar, para a gente pedir que o Senhor esteja presente na nossa aula e que o Espírito Santo nos guie por meio pelo estudo aí da palavra de Deus. Então vamos orar, vamos falar com Deus antes de começar. Senhor Deus, muito obrigada por essa aula e pelo dia de hoje, pela oportunidade de estar aqui refletindo e estudando a Tua palavra, Deus. Eu peço para que o Senhor nos ensine, nos guie por meio dessa reflexão. Deus, envie o Teu Espírito Santo para nos ajudar a compreender, que a Tua palavra faça sentido em nossas vidas e que a gente possa se apropriar dela, Pai, para crescer, aprender, para que sejamos transformados de verdade, de dentro para fora. Essa é a minha oração hoje para todos nós, adolescentes, jovens, membros da igreja, todos que estão assistindo a essa aula. Abençoe-nos, Senhor, e que a gente possa continuar crescendo e aprendendo contigo. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, em primeiro lugar, eu só queria me justificar dizendo que tá tendo uma obra em frente à minha casa aqui na rua. Então, se aparecerem no vídeo alguns barulhos esquisitos, umas marteladas, uns sons de metal, é isso que tá acontecendo. Não posso fazer muita coisa a respeito, mas já tô avisando. Enfim, vamos ao assunto, voltemos ao assunto, a igreja, né? Aliás, esse foi o assunto da aula anterior, da aula passada com o Diego, a aula da semana passada. Então, se você não assistiu, vai lá, tá aqui no YouTube, tá gravada, registrada, para você ouvir e ficar por dentro de tudo, tá? Mas enfim, a igreja, né, a igreja primitiva que começou a se estabelecer ali, a partir da pregação dos apóstolos e das conversões, ela era uma comunidade aí totalmente diferente de tudo, de qualquer outra instituição da época e ouso dizer de todos os tempos, né? Em Atos,
O relato aqui no livro de Atos nos conta que os convertidos, os crentes, viviam numa união, numa unidade total. Eles compartilhavam de tudo, né? Todos vendiam as suas posses e os seus bens e era tudo ali de todos, né, que ia sendo usado conforme as necessidades de cada um. Então era realmente uma forma de viver totalmente diferente, sabe? E eles iam e pregavam a palavra de Jesus, pregavam as boas novas, o evangelho, a ressurreição, tudo, continuavam. E aí mais pessoas iam se convertendo e iam começando a fazer parte daquilo, enfim. Então a igreja foi crescendo e se organizando mesmo, sabe? E aí conforme isso foi acontecendo, né, e eles foram pregando, foram falando de Jesus, os judeus, o pessoal que estava ali no poder, né, os líderes religiosos, não estavam gostando daquilo ali, né, aquela comunidade crescendo muito, falando de Jesus, falando que ia ter ressurreição das pessoas também, né, falando um monte de coisa esquisita que eles não concordavam, não acreditavam e crescendo, né, talvez até ali uma questão de um jogo de poder também, enfim, várias coisas envolvidas. Mas o que acontece é que eles começaram a perseguir a igreja, os crentes, os convertidos que estavam ali pregando o evangelho, né? E um desses, um relato assim muito intenso sobre perseguição é o de Estevão, que está aí a partir de Atos 6, né? O que acontece? Quem era Estevão? Estevão foi eleito ali pela comunidade como um diácono, né? Entre outros. E em Atos 6, a gente vê que ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Então eu quero te convidar a ler comigo em Atos 6, do versículo 8 até o versículo 15, para a gente ver o que ele estava fazendo, Estevão, e o que aconteceu com ele, né? Vamos lá. Atos 6, a partir do versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Olha só o que aconteceu, né? O Estevão estava ali na sinagoga realizando prodígios, sinais e coisas incríveis, e algumas pessoas começaram a não gostar do que estava acontecendo e discutir com ele, mas eles não conseguiam resistir à sabedoria e ao poder do Espírito, né? O Estevão estava falando ali a verdade, ele era um homem sábio, cheio do Espírito, cheio de fé. Então, eles subornaram homens, né, para o acusar falsamente de blasfêmia contra Moisés, de blasfêmia contra Deus. Então, se uniram ali a partir dessas acusações falsas e levaram ele para o sinédrio, como se fosse um tribunal, né, para ser julgado. E o que vai acontecer ali, né? Aí, a partir do capítulo 7, né, o Estevão vai se defender diante do sinédrio. Ele faz um lindo discurso, um discurso bem grande, se defendendo. Ele vai falar basicamente sobre a sua pregação, né? Ele usa esse tempo para falar desde Abraão, da aliança que Deus estabeleceu com ele, e aí vai falando da história do povo judeu. Ele vai falando um montão de coisa. Eu recomendo que você leia. E o que ele faz, né? Ele vai falando sobre a história de Israel e fundamentando, destacando o ensino da Escritura, sobre como os agentes da aliança enviados por Deus foram rejeitados e perseguidos. E aí ele relaciona isso com Cristo, né? Porque eles foram tipos de Cristo. E lá no versículo 51, ele vai falar assim para eles:
A gente está em Atos 7, no versículo 51, ele fala: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Ou seja, resistir ao Espírito Santo, se afastar de Deus, perseguir e rejeitar os agentes de Deus, né? Vocês também estão fazendo isso que seus pais fizeram, né? E aí depois no versículo 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Então ele acusa aquelas pessoas que estavam acusando ele, né, que os pais deles, os antepassados, o povo judeu, né, perseguiu todos os profetas, e os profetas anunciavam justamente aquele que veio, que foi morto, que foi assassinado, né, por eles, Jesus. Então ele vai acusar esse pessoal e falar mesmo na cara deles que eles receberam a lei e não aguardaram. E depois que o Estevão fala tudo isso ali, fala essas verdades na cara do pessoal, eles ficam assim enfurecidos, né? A partir do versículo 54, fala que eles se enfureceram no seu coração e rilhavam os dentes contra ele, ou seja, eles estavam assim com muita raiva. E o Estevão fica cheio do Espírito Santo nesse momento super tenso da vida dele, que está precedendo a morte dele. Ele fica cheio do Espírito Santo. Ele olha para o céu e tem uma visão maravilhosa de Deus, né, e de Jesus à sua direita. E ele fala isso, né, que ele fica maravilhado e fala: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E, enfim, os outros, né, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E aí levaram ele para fora da cidade e ele foi apedrejado e morreu apedrejado. E quando ele tá ali morrendo, sendo apedrejado, ele ajoelha e clama em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado, né? Algo parecido ali com o que Jesus fala, né? Não culpa eles, né? Enfim. E aí ele morre. Olha só como isso é... eu fico até arrepiada, assim, é incrível isso, né? E esse acontecimento, a morte do Estevão, desencadeou uma série de perseguições fortes contra a igreja e todos foram dispersos, né? Isso é contado, é relatado a partir de Atos 8. Mas olha só, Atos 8, no versículo 4, diz que os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Ou seja, os que foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria, que fugiram mesmo, né, aquela comunidade da igreja primitiva que foi sendo dispersa pela perseguição, por onde eles iam, eles pregavam a palavra. Então, isso foi aí, deu ensejo. A morte do Estevão, que levou a diversas perseguições contra a igreja, também levou a um primeiro levante missionário, em que os crentes que foram dispersos foram para vários lugares ali daquela região falando sobre o evangelho. Então, olha só, um dos lugares onde isso foi sendo anunciado foi a Samaria, a região da Samaria, que lá em Atos 1:8, foi um dos lugares para o qual Jesus ordenou que seus discípulos fossem testemunhar dele, né? Ele diz que eles seriam testemunhas na Judéia e na Samaria. E isso está acontecendo aqui. Então, olha que coisa louca. Até nas situações ruins e difíceis, que é a perseguição, muitos mortos e presos, né? Levados ali em cárcere. Isso levou com que os discípulos fossem dispersos e as pessoas fossem pregar em vários lugares, e a vontade de Deus foi sendo feita ali, cumprida nessas circunstâncias. Deus tem controle de todas as coisas. É incrível a gente perceber isso. Um outro personagem muito central, muito importante aí na narrativa de Atos é o Paulo, ou Saulo, e ele também está presente nessas histórias aí que a gente comentou do Estevão, da sua morte, da perseguição, as perseguições que os crentes sofreram, só que ele está presente, infelizmente, como perseguidor, né?
O Saulo, ele era um importante fariseu da época, ele era judeu, estava ali numa posição de poder, de destaque, e levava aquilo tudo muito a sério. Então ele, quando os cristãos, a igreja cresceu e começou a ser perseguida, ele perseguia, ele era um dos maiores ali que perseguia ferozmente a igreja, levou muitos cristãos a serem presos e mortos, e consentiu na morte do Estevão, como está lá em Atos 8:1. Esse era o Paulo, só que essa vida dele foi totalmente transformada, como a gente sabe. A vida dele mudou completamente quando ele estava um certo dia indo numa viagem até um lugar chamado Damasco. Para que ele estava indo? Ele estava indo para encontrar mais cristãos para aprender, né? Ele estava ali nessa tarefa. E é nessa estrada, nesse caminho, que o próprio Jesus encontra com ele e o chama para ser seu seguidor, para ser seu instrumento entre os judeus e os gentios também. Agora, dado então esse contexto da vida do Paulo antes da conversão, da sua conversão, de quem ele era, a gente sabe então que ele se tornou um apóstolo de Jesus, um servo muito dedicado, com uma grande missão aí de pregar o evangelho, e assim ele fez. Então a gente chega no nosso assunto, né, que são as viagens missionárias do Paulo. E o que acontece? Uma das primeiras coisas aí, uma das suas primeiras missões foi ir até a Antioquia ajudar o Barnabé. O pessoal agora, né, os cristãos, os crentes espalhados, estavam pregando também para os gentios, para os gregos, porque foi revelado a eles, aos apóstolos, que essa salvação, que a pregação, o evangelho se estendia a todos, né? Enfim, eles estavam lá pregando, e aí o Paulo vai ajudar o Barnabé, eles ficam lá na Antioquia, e é na Antioquia que os discípulos são chamados, né, esse pessoal, os crentes, são chamados de cristãos pela primeira vez. Cristãos, né, que são aqueles que são de Cristo. É interessante esse acontecimento, né, porque parece que o nome pegou, tá aí até hoje, né? Então, é junto com o Barnabé, que ele tá aí agora, que ele vai desempenhar a sua primeira viagem missionária. E o Paulo e o Barnabé, na sua primeira viagem missionária, que é contada, e essa narrativa está em Atos 13 e 14, e enfim, nessa viagem, então, eles passam por 5 cidades. Em cada cidade aconteceu mais ou menos a mesma coisa. O que eles faziam, né? Eles chegavam em uma cidade nova, se dirigiam às sinagogas judaicas, né, e proclamavam as boas novas sobre Jesus, falavam sobre Jesus, sobre a salvação, sobre a sua vida, enfim. Eles recebiam aí 2 reações muito distintas, porque muitos judeus e gentios também criam neles e se convertiam, mas também muitos judeus ficavam com inveja, né? De novo aí uma coisa, uma guerra de poder, né? Uma briga, uma coisa meio esquisita, né? Muitos judeus ficavam com inveja e os acusavam de blasfêmia e perseguiam, né? E os perseguiam. Então o Paulo e o Barnabé foram expulsos das cidades e quase morreram apedrejados. Enfim, esse relato está em Atos 13 e 14, como eu já falei, se você quiser ir lá conferir na sua Bíblia o que foi acontecendo com o Paulo e o Barnabé nessas cidades. Na segunda viagem missionária, eles se separaram, o Paulo e o Barnabé. O Barnabé foi com João Marcos, um outro discípulo, um outro cristão, para Chipre, e Paulo começou com Silas, né, uma outra pessoa, um outro personagem, com quem ele fez aí uma longa viagem, porque dessa vez o roteiro foi bem maior. Antes eles foram, o Paulo e o Barnabé foram a 5 cidades. O Paulo com o Silas foram para quase 20 cidades. E era, de novo, o roteiro era mais ou menos o mesmo. Ir para a sinagoga falar de Jesus. Alguns se convertiam, né? Aquelas 2 reações muito diferentes, né? Igual antes. Alguns se convertiam e criam, outros os perseguiam.
Eles eram muitas vezes expulsos, hostilizados e partiam para a próxima cidade. Dentre os muitos encontros e acontecimentos e conversões dessa segunda viagem do Paulo, a gente pode citar alguns, né? Lá em Atos 16, tem registro, tem relato de algumas pessoas e famílias que foram encontrando Paulo ali enquanto ele viajava, foram sendo abençoadas e transformadas, tiveram suas vidas transformadas por essa pregação. Um deles é o Timóteo, né? Logo no início ali do capítulo 16, o Paulo encontra o Timóteo, que é um jovem discípulo, filho de uma mãe judia, crente, mas de pai grego. Então já havia essa divisão ali na sua família, mas ele era um discípulo sobre o qual as pessoas davam bom testemunho, é o que conta aqui na Bíblia. Então, ou seja, as pessoas falavam bem dele e o Paulo resolve levá-lo consigo. Uma outra pessoa também que passa pelo caminho o Paulo passa pelo caminho dela, na verdade, é a Lídia. A conversão da Lídia está registrada aqui em Atos 16, dos versículos 11 até 15. Ela era uma vendedora, uma judia que estava ali na sua cidade, ela era temente a Deus, e a Bíblia conta que ela abre o coração para ouvir e atender e entender o que o Paulo estava pregando. Então ela e a sua família se convertem e são batizados, né? Aí uns primeiros frutos da pregação do Paulo, né? Ele fica alguns dias na casa dela, que ela convida, enfim. Uma outra coisa muito marcante, importante que acontece é quando o Paulo e o Silas, eles passam por uma cidade e eles encontram com uma jovem mulher possessa, né? Ela estava possuída por um espírito adivinhador. E aí alguns comerciantes ali daquela cidade lucravam em cima dela, ela ali naquela situação de escrava, né? Porque ela estava possuída e ela era usada por essas pessoas pelo dinheiro, pelo lucro, né? Ali eles usavam o espírito adivinhador que estava dentro dela, né? Para fazer adivinhações e ganhar dinheiro. E aí o Paulo e o Silas encontram essa mulher e expulsam o demônio que estava dentro dela, né? Dessa jovem escrava. E por causa disso, olha só como é o ser humano, né? Por causa disso, os seus senhores, né? Os senhores dessa escrava, que viram que perderam a fonte de lucro deles, enfim, vão incitar ali uma revolta no pessoal e o Paulo e o Silas vão ser presos e açoitados, né, jogados ali na prisão. E olha só como é que a história continua. Dentro da prisão, Deus tira eles da prisão, né, tem ali um terremoto, as portas se abrem e nisso quem estava lá e vai ser convertido é o próprio carcereiro e a sua família. O carcereiro, o guarda que estava ali, que vê aquilo acontecendo, né, o terremoto, as portas se abrem e tal, ele vai ser convertido, e aí ele e toda a sua casa são salvos, né? Eles recebem a pregação da palavra do Senhor e creem. Olha só isso, né? Enfim, uma outra coisa, em Atenas, o Paulo passa e discursa, defende a existência de um Deus único. Isso já está lá no capítulo 17. O Paulo também, né, conta aqui que ele encontra apoio em um casal de judeus fazedores de tenda, Áquila e Priscila, né? Enfim, são as pessoas que vão encontrando com o Paulo e vão ajudando ou vão tendo suas vidas impactadas, né? A vida é assim, a pregação, a missão é assim, as viagens missionárias dele são assim. Já na sua terceira viagem, ele passa por cerca de 10 cidades e as perseguições continuam intensamente. Só que ele não era desanimado, não se sentia desamparado em meio a elas. Em Romanos 8:18, ele escreve o seguinte sobre o sofrimento, olha só. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, gente, os sofrimentos para ele não eram nada em comparação com a glória que ele sabia que seria revelada. Ele acreditava no que ele estava fazendo, ele sabia que aquilo tinha um propósito maior, que transcendia, que ia muito além ao presente, às circunstâncias que ele estava enfrentando, sabe? Ele também fala
que apesar das tribulações, ele não estava desamparado, ele sabe que o Senhor o livrava, e ele chega até a falar em Romanos 12, no versículo 14, que era preciso abençoar os perseguidores. Então, dessas viagens missionárias do Paulo, a gente pode ver na postura dele um exemplo para nós, né, de como é importante pregar o evangelho em qualquer circunstância, e de como nas perseguições e na luta que possa vir a ser enfrentada por conta disso, não só o Senhor está conosco, mas quando a gente faz algo que tem significado e que é algo que é para a eternidade, para produzir frutos duradouros e para ser instrumento de Deus na vida das outras pessoas, isso é muito mais importante. Na sua terceira viagem, no final da sua terceira viagem, o Paulo retorna para Jerusalém e lá é preso. Os judeus queriam matar eles de uma vez, mas os soldados romanos intervieram e prenderam Paulo. E aí é uma coisa assim muito louca, porque ninguém tinha prova concreta para prendê-lo. Então ele passa por diversos tribunais e ele chega aí para Roma para apelar para o César, né? Ele tinha alguns direitos como cidadão romano, mas nessa viagem até Roma ocorre essa viagem muito conturbada, entre muita tempestade e muita coisa, ele quase não chega ao seu destino, enfim. O que acontece é que o Paulo fica lá 2 anos em prisão domiciliar, recebendo visitas e continua pregando o evangelho com toda intrepidez e sem impedimentos, e sem impedimento algum. Isso está lá em Atos 28, no versículo 31. Só que essa história não termina assim, de forma nenhuma, de jeito nenhum. A história dos atos que Jesus e o seu Espírito fizeram por meio dos seus discípulos continua até hoje, né? Começou lá com os apóstolos, que foram usados por Jesus pelo seu Espírito Santo como instrumento, e continua até hoje conosco, né? Eu e você podemos e devemos participar dessa história, espalhando as boas novas do reino de Deus até os confins da terra. Então, pessoal, caminhando já para a conclusão da nossa aula, a gente pode perceber nessa história da difusão do evangelho, da pregação das boas novas, né, em várias regiões, e como isso chegou até nós hoje, né? É incrível, enfim, essa história é incrível. E nela a gente percebe a soberania de Deus em cada momento, em cada detalhe. Ele usa até da perseguição como parte do seu plano, ele usa de quem ele quer, dos seus servos, como instrumentos, né? Ele usa até um perseguidor, transforma esse perseguidor num servo seu, num instrumento seu. Isso é maravilhoso, né? A gente pode ver nessas histórias a fé, a coragem dos cristãos que foram capacitados e usados por Deus, né? E como eu falei, essa história não terminou, porque o próprio Deus chama a mim, chama você, nos chama hoje para fazer parte dela, né? A tal da missão da igreja que a gente já tem falado aí há muitas aulas. E nós devemos atender esse chamado, participar do esforço para proclamar a mensagem até os confins da terra. E não se engane, proclamar até os confins da terra não significa só viajar para outro país, para o outro lado do mundo, para o outro lado do oceano, para compartilhar as boas novas, falar de Jesus. Isso é muito bom, tem seu enorme valor, né? Ainda há povos a serem alcançados que não conhecem Jesus, mas também não é só isso, né? A gente também precisa compartilhar as boas novas onde estamos, muitas vezes, né? Com as pessoas ao nosso redor, no lugar, na nossa família, às vezes, as pessoas ainda não conhecem Jesus. E isso é uma missão difícil que nós temos, né? De falar onde estivermos, de testemunhar onde estivermos, né? Por meio de palavras, por meio de ações, por meio da nossa vida e do nosso próprio relacionamento com Jesus também, enfim. É isso, né? É isso. Essa é a nossa aula de hoje. Eu agradeço a você que assistiu até aqui. Quero te convidar para a gente fazer uma oração, agradecer a Deus por tudo que Ele nos falou, nos ensinou hoje, e vamos terminar. Vamos lá orar. Pai querido, muito obrigada por essa aula, muito obrigada por nos ensinar por meio da Tua Palavra, muito obrigada por permitir que a gente tenha essa reflexão aqui juntos.
e, enfim, que isso seja gravado e espalhado no YouTube, na internet. Eu peço para que a Tua palavra seja proclamada, Senhor, e que Tu nos uses como Teus instrumentos para falar de Ti, testemunhar de Jesus e do Seu reino em todos os lugares, Senhor, para todos que ainda não o conhecem, para que as pessoas possam Te conhecer, para que mais pessoas façam parte desse reino e dessa vida maravilhosa que é a vida contigo, Jesus. Eu agradeço por esse dia, por essa aula, peço pela vida de cada um que está assistindo e peço para que o Senhor abençoe também a nossa igreja local, Pai, a nossa igreja presbiteriana de Botafogo. Em nome de Jesus, amém. É isso, gente, um beijo e até a próxima.